Na semana passada, o tema da palavra foi o amor é maior. Então nós vimos que muitas coisas são importantes. A própria Bíblia fala que a fé é importante. A Bíblia fala que a esperança é importante. A Bíblia fala dos dons, que os dons são muito importantes. O conhecimento é muito importante. Mas se não tiver amor, de nada adianta. E nós compartilhamos aqui alguns textos. A Bíblia fala, e nós falamos sobre isso na semana passada, de que o distintivo, aquilo que nos difere, que nos caracteriza como discípulos de Jesus, é a forma como nós amamos. Então nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos dizer, nós podemos orar, uns mais quietinhos, outros mais altos, podemos fazer várias coisas, mas o que vai nos identificar como filhos de Deus, como discípulos verdadeiros de Jesus, é a forma como nós amamos. E nós estudamos na semana passada, 1 Coríntios 13, então já deixo o convite para vocês, aqueles que acompanharam, rever, para poder estudar novamente 1 Coríntios 13, e aqueles que não acompanharam ainda dá tempo. E hoje nós vamos falar sobre o amor real que transborda. O amor de Deus que encontra as nossas vidas. Quem aqui já foi encontrado pelo amor de Deus? Faz um sinal. Um dia você estava lá, com acertos, com erros, talvez com muita fé, talvez com pouca fé, mas o amor de Deus, que é bondoso, que é gracioso, o amor de Deus, ele nos encontra. E hoje nós vamos aprofundar nesse tema do amor de Deus para nós, e como esse amor que é real, que é o maior amor que nós podemos receber, como ele encontra a nossa vida e como ele transborda através de nós. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia conosco em 1ª carta de João, 1 João 4, nós vamos começar lendo o versículo 18 e 19. João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Então ele fala, as cartas de João falam bastante de amor. Então também é uma dica de leitura aí da Bíblia, ler João, e nós vamos estudar aqui o versículo 18 e 19 de 1 João, capítulo 4. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Uma vez que nós recebemos a Jesus na nossa vida, através da graça, não merecíamos esse amor, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, nós somos encontrados por Deus, e quando nós correspondemos, ele nos ama. E a gente decide corresponder a esse amor. Nós recebemos o perdão. Nós recebemos uma nova vida. E a Bíblia nos diz que nós passamos a ser livres do castigo. O amor de Deus envolve também justiça. Deus, ele é justo. E se nós errássemos, fizéssemos tudo errado, quem aqui já fez algo que feriu alguém? Levanta o dedinho do pé. Quem aqui já fez algo que feriu a você mesmo? Quem já foi machucado por alguém? Se Deus, ele simplesmente falasse assim, olha, a pessoa errou com você, mas não me importo com o erro. Esse amor, ele seria incompleto,
Porque o amor verdadeiro inclui a justiça. Se alguém faz algo errado, aquela pessoa, ela precisa ter consequências dos seus erros. É aquela expressão, precisa pagar pelos erros. Mas Deus, na perfeição do amor dele, ele entrega Jesus para sofrer o castigo no nosso lugar, para que a justiça seja feita. Para que a justiça seja cumprida. Então, o perfeito amor, ele faz com que a gente deixe de precisar receber o castigo. Quem aqui tinha uns castigos para levar de Deus aqui? Talvez você chegou aqui se achando pouco merecedor, pouco merecedora do amor de Deus. Talvez você chegou aqui pensando, o que eu mereço é castigo. Acho que essas coisas ruins que estão acontecendo comigo é porque eu andei fazendo umas coisas de errado. Mas aqui, a palavra de Deus está definindo, vamos voltar ali no verso 18, por gentileza. A Bíblia está falando aqui que no amor não existe o medo. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Uma vez que estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, hoje Deus nos trouxe aqui para nos lembrar desse amor e convidar eu e você a lançarmos fora o medo. Todo medo. Medo do quê? Primeiro, medo do castigo divino, porque Jesus já nos substituiu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz a Bíblia. Então Jesus, ele já perdoou. E essa graça, ela também é transformadora. Gente, quando eu descobri isso, eu não sei se isso... É meio básico isso que eu vou falar, viu, gente? Mas sabe quando você descobre uma coisa que é meio básica, mas você fala assim, uau, que incrível. Quando eu descobri que a mesma graça que me perdoa, que limpa todos os meus pecados, independente daquilo que eu fiz, por mais feio, talvez você fale assim, pastora, mas eu fiz uma coisa muito feia. Essa graça é capaz de apagar tudo. E essa mesma graça que nos perdoa, ela é capaz de nos transformar em uma nova pessoa. Que não faz mais aquilo. Que não sente mais vontade de aprontar. Que não sente. Então o amor de Deus que nos encontra, ele perdoa. E ele fala assim, vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Vamos lançar fora o medo? O medo, às vezes, de se entregar para Deus. O medo de se relacionar. O medo até mesmo de não conseguir ficar firme. Quem aqui já teve esse medo? Eu já ouvi pessoas que falaram para mim, eu acho que eu não sirvo para ser crente não, pastora. Às vezes eu até começo bem, quando eu ver, já estou assim. Lança fora o medo. Porque o amor de Deus é completo. O amor de Deus é completo para nos perdoar e para nos transformar em uma pessoa completamente nova. Talvez você está aqui e pense, eu até acredito que Deus me perdoou, mas eu ainda preciso ser aperfeiçoado. Receba o amor perfeito de Deus, que nos aperfeiçoa. Lança fora, quando nós entendemos esse amor perfeito de Deus por nós, capaz de entregar o seu filho em nosso lugar, nós também não precisamos mais ter medo do futuro. Ao entendermos o amor de Deus por nós, podemos ter confiança de que Deus está cuidando do nosso amanhã. Ele tem a nossa vida na palma da mão dele. Quando nós entendemos a perfeição do amor de Deus, nós podemos lançar fora o medo das coisas darem errado. O medo do futuro, o medo do que pode vir. Nós podemos confiar
que nos montes, que são nos dias de vitória. Quem gosta dos montes? Não gosta? Mas também nos vales, nos dias de dificuldade, Deus vai cuidar de nós. Por isso nós podemos entregar as nossas vidas, por causa do amor dele por nós. Eu gosto muito de Mateus 26, quando Jesus fala assim, vocês ficam preocupados com o que comer, beber, vestir. Só eu que de vez em quando fico preocupado com isso? Às vezes a gente fica, ai meu Deus, como é que vai ser? E eu gosto muito quando fala assim, o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele sabe do que você precisa. Por isso o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. E o verdadeiro amor, quando a gente se concentra nesse amor imensurável de Deus, quando a gente permita que ele nos preencha cada lugar do nosso ser com esse amor, ele também nos ajuda a amar as outras pessoas. A amar uns aos outros. Quando eu estava preparando essa mensagem, hoje revendo, eu tinha preparado ela na semana passada. O Senhor falou ao meu coração, mais do que demonstrar o amor de Deus, Deus quer manifestar o amor dele através de nós. Sabe alguém que talvez esteja triste, precisando de um abraço? Você pode ser o abraço de Deus para aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que está passando por uma necessidade, talvez financeira, talvez emocional, precisando, nós podemos, através do amor de Deus que está em nós, ser o amor de Deus para alguém, com a palavra certa que vem de Deus, porque esse amor que nos enche, quando nós contemplamos, quando nós recebemos em fé, esse amor imensurável de Deus, nós podemos ser pessoas que amamos. Quando eu me converti, eu estava na faculdade, eu escrevia bilhetinho para os professores na prova. Alguém aqui já escreveu bilhetinho para os professores? Não é assim, professor, me dá uma boa nota, por favor. Eu escrevia bilhetinho falando de Deus, assim. Falava, prof, queria te lembrar que Jesus te ama. Eu fazia faculdade de jornalismo e a maioria dos meus professores não acreditavam em Deus. Eu tinha professores que na sala falavam, Deus não existe. Sabe aqueles do filme lá, Eu tinha os professores daquele jeito. E eu escrevia os bilhetinhos. Nós morávamos num prédio, Quando eu descobri esse amor de Deus, sabe quando você descobre e aí você fala, não pode ficar só para mim? Aí eu morava no 13º andar e a gente subia as escadas orando pelos vizinhos, orando, Senhor abençoa meu vizinho, Senhor abençoa. Escrevia bilhetinho, colocava debaixo da porta. Mas vocês lembram que semana passada nós falamos que Jesus nos alertou que o amor, ele pode se esfriar? Às vezes a gente vai caminhando com Deus, a gente é impactado por esse amor grandioso, mas a gente se acostuma. A gente começa a se acostumar e a gente esquece de transbordar. A gente esquece muitas vezes de demonstrar esse amor e permitir que Deus nos use para amar a outros. Deus quer abraçar pessoas através dos seus braços. Amém? Deus quer enviar cartas para pessoas através do teu caderno e da tua letra. Deus quer provar que Ele é o Deus da provisão através de uma doação, de um alimento que você vai levar para alguém
que está chorando e falando, Deus me socorre. E através da sua ajuda, aquela pessoa vai falar, Deus ouviu a minha oração. E Deus usa eu e usa você. Deixa Deus te usar. Eu queria compartilhar algo que está no meu coração com vocês. Eu andei fazendo umas contas e tenho orado. Nós estamos aqui, esse bairro onde está a nossa igreja, é o bairro Novo Mundo. Esse bairro tem 44.063 moradores. E aí, a gente é coladinho no outro bairro aqui, que é o Capão Raso, que tem 32.852 moradores. Junto dá aproximadamente 74 mil pessoas aqui, né, num raio aqui de menos de 5 quilômetros de cada lado. E eu tenho falado para Deus, Deus, como é que a gente pode levar mais o teu amor? É tão gostoso a gente viver esse amor aqui, né? Igual a Ari falou, a gente chega aqui, toma um cafezinho e senta um com o outro, né? E ouvir. E é gostoso a gente poder também receber, né? Às vezes a gente dá, mas a gente não tem o tempo de receber. Então é importante a gente também receber desse amor, ser cuidado, sentar à mesa. Mas eu posso dizer, irmãos, que se você quer provar o amor de Deus, como você nunca provou na sua vida, se você quer encontrar níveis de fé, como talvez você jamais encontrou ainda, se você quer ver o Senhor agir na sua vida, mais do que jamais você viu, ouse derramar o amor dele para outros, porque conforme a gente vai derramando, ele vai enchendo. Quantas vezes eu fui aconselhar pessoas e tudo que eu preguei para a pessoa era para mim mesma. Mas eu falando para outra pessoa, Deus foi derramando em mim. E às vezes nós estamos em conflitos, em dores, em situações até nos sentindo não amadas, não amados, porque a gente só está vivendo para nós mesmos. E aí eu comecei a fazer um mapeamento. Quais são as comunidades que tem aqui perto? Quais as associações? Vocês me ajudem com isso, tá, gente? Já fiz, né? Falei com uma amiga minha que mora na prefeitura, falei para ela, me ajuda então a gente fazer um mapeamento. Que tal se a gente adotar uma comunidade aqui perto, né, uma vila, pessoal, e a gente poder, né, ter uma ação, enfim, motivos de oração, tá? Compartilhando meu coração com vocês. Se for de Deus, ele vai abrir essa porta. Mas a mensagem que eu quero deixar é que esse amor de Deus, vamos continuar ali, verso 19. Nós podemos amar, porque Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, mas a leitura nos mostra no verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém ou ai de mim? Ajuda a gente, Jesus. Né? Nós amamos a Deus e a Bíblia fala que esse amor real, ele transborda, ele se evidencia através do nosso amor uns pelos outros. Aqui está falando, nesse contexto aqui de João, ele estava falando inclusive para a igreja mesmo. Porque os irmãos estavam com algumas rixas entre eles. Vocês acreditam nisso? A igreja que o apóstolo João pastoreava tinha problema entre os irmãos. Acredita nisso? Não pode, né? Só nos tempos antigos. Nos tempos atuais, graças a Deus, já
superamos isso, né? Glória a Deus. Mas aqui está falando, as pessoas não podem amar verdadeiramente a Deus enquanto negam o amor, destratando uns aos outros, excluindo pessoas. E às vezes a gente pensa assim, mas tem pessoas que são mais difíceis de amar. Quem aqui já pensou isso uma vez? Ah, Deus, mas tem pessoas que são um pouco mais difíceis de amar. Nunca é a gente, né? A gente é sempre fácil de amar. Tem pessoas que são mais difíceis. Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, a Bíblia nos diz, no livro de Romanos, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O que conduz uma pessoa difícil à mudança é o amor, é a bondade. Então, quando nós nos deparamos com pessoas que a gente considera difíceis de amar, o que a Bíblia nos ensina é que nós não devemos desconsiderar que é a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento. Que é o amor de Deus quando não merecíamos. Quando nós éramos os difíceis. Está no passado esse verbo, ainda bem, né? Quando nós éramos as pessoas difíceis, Deus nos amou. E por isso o convite de Deus para nós é: ame. Ame os seus irmãos. Não exclua os mais difíceis. Ajude, porque é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. O que dizer de Pedro? Sabe o Pedro, discípulo de Jesus? Eu acho que poucos personagens definem tanto como muitas vezes nós somos com Deus. Pedro é o verdadeiro altos e baixos. Pedro primeiro estava lá, não queria saber de nada, pescador. E aí, quando Jesus chama Pedro, ó, já vai. Aceita. De prontidão, Pedro vai. E Pedro começa a ser um discípulo de Jesus. Pedro, ele era intenso. Pedro foi aquele que teve coragem de andar sobre as águas. Jesus falou, vem, e ele foi, todo corajoso, andar sobre as águas. Mas no mesmo momento que ele foi o mais corajoso, o que ele começou a ficar? Com medo. No mesmo momento que ele fala, eu acredito que no Senhor eu posso todas as coisas. É no mesmo segundo depois que fala, ai Deus, mas eu nem sei se eu consigo, Deus, ai meu Deus. Esse era Pedro. Pedro é tipo gente como a gente. E aí ele falou assim, quando Jesus falou que ele iria morrer, que ele ia ser preso, que ele ia ser morto, o que Pedro falou? Não vou deixar. Se alguém vier pegar aqui o Senhor, eu vou te proteger. Eu vou contigo, Senhor, até a morte. Quem aqui já fez isso com Deus? Não, Deus, estou contigo. Pode contar comigo, Jesus. Quantas pessoas aqui no Novo Mundo, então? 70 mil? Já vou fazer o plano, né? Vem aqui, vamos mapear, conta comigo, eu vou aqui, né? Eu vou, conta comigo. E aí, Jesus, ele fala, calma, Pedro, calma. E quando vê esse mesmo Pedro, que cortou a orelha do soldado, esse mesmo Pedro que falou, Senhor, eu estou contigo até a morte, conta comigo. Quando vê, negou a Jesus. E não negou uma vez. Pô, Pedro,
Ele negou uma, negou duas e negou três. E aí você pensa, não, pisou no meu calo uma vez. Quem aqui já passou por alguma situação assim? A pessoa, você deu o voto de confiança, você decidiu amar, você decidiu ajudar e a pessoa pisou uma vez no seu calo. Aí depois, 2 vezes, depois 3 vezes. Aí você fala, não, para mim deu. Só que aí passou os dias, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Pedro voltou a ser pescador. Voltou lá. Né? João capítulo 21 fala, Pedro lá voltou a pescar e aí estava dando errado a pescaria. O que Jesus fez? Ajudou na pescaria. E aí Jesus chamou ele para uma DR. Falou, vem aqui, Pedro. Vem aqui, coloca o seu nome aí Vem aqui, Alessandra. Vem aqui, Bruno. Vem aqui, Deise. Vem aqui, Kátia. Vem aqui, Luciano. Vem, vamos conversar. Me conta, você me ama? Porque que Deus nos ama, nós podemos concordar, amém? Que Deus nos ama e provou o seu amor por nós, tendo entregue Jesus para morrer por nós, nós já sabemos, Deus nos ama. Mas aí, Jesus chama Pedro e falou, Pedro, vamos conversar? Você me ama? E aí ele falou, eu te amo, Senhor. E Jesus, ele poderia ter respondido assim, pensando, né? Se fosse a gente fala assim, Pedro, você disse que você me ama, né? Mas olha só, disse que ia estar comigo até a morte, que ia me defender, que não ia deixar lá. E aí, na primeira oportunidade, você me negou. Mas foi isso que Jesus falou para Pedro? Jesus falou, cuida do meu rebanho. Cuida das minhas ovelhas. E aí ele pergunta pela segunda vez, Pedro, você me ama? E aí Pedro responde, eu te amo, Senhor. E aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. E aí, pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e fala, você me ama mesmo? E aí ele fala, apacenta o meu rebanho. Na conversa de Jesus com aquele discípulo, de tantos altos e baixos como eu e você, na conversa com aquele discípulo, que no momento que chegaram para ele, fala, você é um deles, eu não, nem conheço. Negou Jesus. Jesus, ele falou, Pedro, você me ama? Então cuida do meu rebanho. Essa passagem, ela nos ensina muitas coisas. Mas hoje eu quero destacar com você que o amor de Deus por nós nos perdoa os nossos altos e baixos e confia que a gente pode corresponder e manifestar a verdade. Sim, você ama a Deus. Sim, eu amo a Deus. Mesmo nos altos e baixos.
Você continua amando a Deus. Se você saiu da sua casa e você veio hoje aqui, é porque você é uma pessoa escolhida por Deus. E Ele confia em mim e em você, para que esse amor possa chegar a outras pessoas. O que Ele deu para Pedro? Ele falou: Pedro, você me ama? Eu te dou uma missão. Eu te dou uma missão. Continue provando seu amor por mim, levando o meu amor a outras pessoas. Porque até então era só em palavras. Ah, Senhor, eu te amo. Ah, Senhor, eu estou com o Senhor. Ah, eu vou. E só nas palavras ele fraquejou. Mas de fato, Deus usou aquele homem Pedro. Após a morte de Jesus, a ressurreição, Jesus voltou aos céus e Pedro foi um importante homem, fundador da igreja primitiva, junto com os outros apóstolos. Ele foi usado poderosamente por Deus para que o evangelho chegasse até aqui, a mim e a você. Aquele homem falho, aquele homem. E eu creio que nesses dias, Deus quer falar: eu não desisto de você. E Deus quer nos lembrar: eu conto com você. Eu conto com você. Abra a palavra em Romanos 12. A gente vai ler ali a partir do verso 9. Romanos 12, 9. Mas como é esse amor real? Como nós podemos viver na prática, na igreja, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos? Como a gente pode viver o amor de maneira real? Romanos 12, 9 diz: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. O que quer dizer o amor ser sem hipocrisia? O que diz aí na sua Bíblia? Que o amor não seja fingido. Esse amor que Deus quer derramar, nós temos orado para que Deus nos dê uma igreja que tenha o amor como marca. Eu oro para que a sua casa, a sua família, o seu relacionamento com seus filhos, aonde quer que você esteja, suas amizades, sejam marcadas pelo amor, amém? Pelo amor. Mas como é que é esse amor na prática? O amor não pode ser fingido. Não pode ser uma hipocrisia. Então o amor não significa apenas: ai, como você está linda hoje. Ai, como você, gostei do seu óculos e tudo. Pode ter elogios, não tem problema. Mas o amor, ele não pode ser fingido. O amor, ele não pode ser hipócrita. O que é hipócrita? É eu dizer que eu amo e na prática, nas atitudes, eu não demonstrar o amor. Então a Bíblia nos alerta. Se nós queremos transbordar esse amor ele vai precisar ser de verdade. E aí ele diz assim: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Meu Deus! Ao nos ensinar a amar, o versículo fala que a gente vai ter que odiar. Parece contraditório. Mas aqui a Bíblia está nos ensinando que faz parte do nosso amor a gente não compactuar com as coisas do mal. Nós amamos as pessoas, mas nós odiamos o pecado. Nós odiamos as práticas das trevas. Nós amamos aquelas pessoas mesmo que elas estiverem em erro.
para que a gente possa ser instrumento de Deus para levar uma verdade, a verdade que liberta, que é Jesus, para que a gente tenha acesso àquela pessoa para falar: Deus tem uma nova vida para você. Mas o Senhor nos convida a mantermos esse amor. Infelizmente, até na mensagem de que Deus é amor, hoje se busca distorcer essa frase, querendo nos levar a entender que o amor de Deus aceita toda e qualquer prática. E a Bíblia fala que nós devemos odiar o mal. E a gente tem conversado isso, inclusive, com os nossos filhos em casa. O Weber tem falado: gente, a gente tem que aprender a odiar as coisas erradas. Odiar o que Deus odeia. E o que Deus odeia? Fala: nossa, mas Deus odeia? Sim, a Bíblia fala que tem coisas que Deus odeia. Provérbios 6, do 16 ao 19. Provérbios 6, 16 ao 19. Há 6 coisas que Deus odeia e uma coisa que ele detesta. Esses pecados incluem olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Nós precisamos odiar o que Deus odeia. Porque a Bíblia está nos dizendo ali no outro texto que a gente estava lendo, Romanos 12, 9, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. E se for alguém que esteja fazendo essas práticas, eu vou amar a pessoa. E no amor, na bondade, na exortação em amor, buscar ajudar a pessoa a voltar para o caminho. Mas eu não vou fazer parte disso, amém? Eu não vou fazer parte da violência. Eu não vou deixar o diabo usar a minha língua para trazer mentiras. Não, eu não vou semear discórdias. Não, se Deus odeia quem traça planos perversos, quem derrama sangue inocente, não. Amém? Odiar o mal e se apegar ao bem. Isso faz parte do amor sem fingimento. É dizer: olha, essa prática não está legal. Isso não combina com você. Isso não combina com os planos de Deus para você. Essa não é a vontade de Deus. Deus tem um plano melhor para você. Esse é o amor verdadeiro. É o amor, inclusive, que exorta na verdade. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar, voltar lá, Romanos 12, agora versículo 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O amor de Deus que transborda em nós é o oposto do individualismo. A Bíblia nos ensina que a gente deve demonstrar o amor, o respeito, o companheirismo. Isso é o amor fraternal. O amor fraternal é o amor de irmãos. Envolve afeto, envolve lealdade, envolve comunicação, envolve disposição para lidar com conflitos, envolve compromisso com a comunidade de fé. Nós estávamos conversando esses dias. Infelizmente, existe
muitas vezes, lideranças ou tipos de autoridades religiosas que governam pelo medo. Ai, se você não vier na igreja, pode acontecer um acidente com você, com a sua família, né? Fala as coisas ruins, né? Então, se você não for, a família vai ficar doente e tal, né? Até sobre dízimo e oferta, é aquela coisa, olha, você tem que trazer, você tem que separar o primeiro, você nem mexe no dinheiro. Você separa o primeiro, porque senão vai vir o devorador, vai comer o seu dinheiro, você vai ter que gastar com remédio e tal, né? E aí governa pelo medo. E baseado no texto que nós lemos de 1 João, que o amor lança fora o medo, nós não servimos a Deus por medo de castigo, a gente não vem para a igreja com medo de algo, a gente vem porque a gente ama a Deus. A gente dizima, oferta, porque nós amamos o Senhor e não por medo do castigo. Amém? E aí a gente entendeu isso já faz um tempo e procuramos pregar dessa forma aqui na igreja. E uma vez nós recebemos a visita de um pastor, já faz tempo isso, e ele chegou para a gente e falou assim, nossa gente, quando vocês pregam dízimo e oferta, parece que vocês estão constrangidos de pedir. Vocês falam assim, olha, aqueles que puderem. As pessoas não gostam de líderes assim. As pessoas gostam de líder que é firme, que diz, venha, dê que Deus vai te abençoar, venha, confie e tal. E aí, a gente ficou olhando, né? E falou, não, irmão, obrigada, né, pelo feedback e tal, vamos pensar, né, sobre isso, né? Aí a gente se reuniu, né, os pastores, né, na época a Mi e o Leandro com a gente, e a gente falou assim, a gente se olhou e falou, meu Deus do céu, se eu acho que eu preciso persuadir alguém, manipular pelo meu jeito de falar, pelo tudo, eu não estou confiando no Espírito Santo. Quem convence os corações das pessoas é Deus. É Deus que convence as pessoas. Mas eu estou lembrando desse exemplo porque quando é só o amor e não é mais o medo, existe um risco da falta de compromisso. Por quê? Talvez você, como eu, já passou por essas religiões em que, se você ia para a praia num feriado como hoje, você tinha que voltar a tempo para vir no culto de domingo à noite, porque podia ir para a praia, mas não podia faltar no culto, porque senão Deus o livre e tal. Isso é horrível. Mas, por outro lado, quando o, entre aspas, único, não é pouco, tá? O único motivo para você vir é o amor, às vezes a gente fala assim, quer saber? Não vou. Então acho que eu não vou, né? Porque nessa liberdade que nós não somos mais movidos pelo medo, mas somos movidos pelo amor, a gente precisa lembrar que o amor, ele vai incluir compromissos. Quem aqui é casado? Esse amor não exige compromissos? Tem compromissos, né? Quem aqui não é casado, mas sabe que o trabalho tem compromisso, a escola tem compromisso? Tem compromissos. Então, nesse amor, ele inclui os compromissos. E é interessante esse texto de Romanos 12:10, que fala, o amor, amem uns aos outros com amor fraternal, e envolve a gente amar a nossa comunidade da fé. E fala assim, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Sabe aquele momento que você pode querer elogiar você mesmo, contar o que você fez, né? Prefira dar honra para o outro. Esse é o amor. Elogie o outro. Porque se nós recebermos o reconhecimento da terra,
todo Romanos 12, esse trecho que a gente está lendo, é um paralelo do que Jesus falou em Mateus 5 e 6, o Sermão da Montanha, aqui nas palavras do apóstolo Paulo aos Romanos. E ele fala assim, se você receber a honra dos homens, você já recebeu a honra. Mas se você receber a honra de Deus, é essa honra que é melhor. Então, quanto à honra, dê sempre aos outros. Versículo 11, Romanos 12, 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Versículo 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Olha aqui, que forma prática de exercermos o amor, ajudar uns aos outros nas necessidades. E o que é hospitalidade? Não é apenas receber pessoas na sua casa para um almoço, isso é bom também, tá, gente? Chamam os irmãos para almoçar em casa, tomar café, mas a hospitalidade também é receber pessoas em necessidade dentro da nossa casa. Ajudar também, isso é hospitalidade. E essa é uma forma maravilhosa de exercermos o amor, também abrirmos a nossa casa para fazer um grupo de oração, para compartilhar a palavra, para ser um lugar também de pregação da palavra. Nós estamos terminando o versículo 14, mas não podemos deixar de falar. Verso 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Aqui a palavra amplia a dimensão do amor de Deus. Lembra que semana passada a gente leu 1 Coríntios 13, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor nos ajuda a suportar certos inconvenientes. Quantos se lembram dessa mensagem? Mesmo diante da injustiça, a palavra de Deus nos aconselha a abençoar os que perseguem, não retalhar, não nos vingarmos por nós mesmos. E aí o texto continua. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que chorem. Tenham o mesmo modo de pensar uns para os outros. Verso 16. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Versículo 17. Não paguem a ninguém mal com mal. Procurem fazer bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Versículo 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu creio que o Senhor está chamando eu e você, filhos alcançados pelo amor incondicional dele, a manifestarmos um tipo de amor que o mundo não vai entender. Que o mundo não pode entender, não pode conhecer, porque só através de Jesus nós podemos manifestar esse amor. Cutuca aí seu amigo que está do lado aí. Sabe aquele bullying
Sabe aquele bullying que às vezes faz lá na escola? Sabe? Quando a gente diminui o outro entre irmãos. Que a luz do Senhor brilhe através de vocês, através de mim. Esse amor, e talvez você como eu está aqui falando, Deus, eu preciso do Senhor para viver esse amor. Deus, eu preciso, e eu quero te dizer, nós só podemos viver esse amor quando recebemos a revelação do quanto fomos amados, perdoados por Deus. Porque Deus poderia nos castigar. Ele poderia se vingar de nós. Ele poderia ter fechado a porta na cara de Pedro. Mas Ele escolheu a graça. E a escolha dele nos convida a fazer uma escolha hoje. Como eu falei para vocês, não era para eu estar aqui ministrando hoje a palavra. Tinha preparado a palavra para as crianças. A agenda era outra, mas o Senhor mudou tudo. Porque eu creio que Deus queria falar conosco sobre isso. E nesse momento de oração aqui, após a palavra que Deus nos traz é perdão. É perdão. Talvez você chegou aqui carregando fardos de injustiças, de pessoas que pisaram no seu calo, de pessoas talvez que você decidiu amar, que você decidiu se entregar, que você decidiu ajudar e você não foi correspondido na sua atitude.